20 de janeiro de 1996, o dia que marcou a história de Varginha. Na minha opinião, é o principal caso da ufologia brasileira, um dos principais da ufologia mundial. É um caso sem paralelo na ufologia mundial, porque se você pesquisar a casuística ufológica mundial, você não vai encontrar um caso em que duas criaturas, né, de origem desconhecida, humanoides, né, foram capturadas, uma durante o dia e uma noite, numa área urbana de uma cidade de médio porte. Um fato que foi histórico para as Forças Armadas brasileiras e para a inteligência militar brasileira. O caso de uma suposta queda de um objeto voador não identificado na cidade e a captura de 2 tripulantes, ainda vivos, ganharam destaque na imprensa. Ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder assentar, chegar ao solo. 24 anos se passaram. Mesmo depois de todo esse tempo, a suposta aparição do ET de Varginha ainda gera polêmica e divide opiniões na cidade. Eu não acredito. Não existe. Acredito. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Não acredito. Eu acho que é lenda, invenção. Verídico. Muitos fatos, né, que comprovam que foi. Aparição no zoológico, a morte dos animais. Eu acredito que teve. Eu não sei se eu acredito, não. Acho que eu teria que ter visto para acreditar de verdade. E esse mistério ainda ganha novos capítulos. Os ufólogos João Marcelo Marques e Marco Aurélio Leal deram início a uma nova investigação. Segundo ele, na época, muitas pessoas não quiseram falar sobre o caso, e isso pode ter atrapalhado as investigações. A gente ficou sabendo que ainda na primeira quinzena de janeiro de 1996, nós tivemos informações de fontes militares de caixas de aço inoxidável lacradas dentro da ESA. Em barracas muito sofisticadas, provavelmente que vieram de fora. A gente ficou sabendo da presença de americanos dentro da ESA também. E essas caixas, a gente acredita que possivelmente as criaturas mortas estariam dentro dessas caixas. Elas foram embarcadas num avião no aeroporto de Varginha e depois esse avião seguiu o destino, com direção a Campinas. A suposta aparição do ET teria sido neste terreno, na rua Benevenuto Braz Vieira, no número 30, no bairro Jardim Andere, quando 2 irmãs e uma amiga passavam pelo local. Marcos tem 44 anos e mora no bairro. O servidor público lembra de tudo com detalhes. Aqui era um trilho, né? Era tudo pasto, as meninas veio de lá, atravessou e saiu gritando. As meninas saíram gritando, correu para dentro aqui. A minha mãe veio e deu água para elas. Aí elas falaram que tinha um bicho ali, que tinha um bicho. Aí a outra saiu correndo, chamaram a polícia, chamaram o bombeiro veio. Aí tinha um trilho e a rua morria do lado de lá de baixo. Aí eu saí por aqui, aí o bombeiro, o caminhão estava ali com os 3 soldados em cima. Aí perguntou se eu tinha visto alguma coisa, eu falei que não vi. Aí os bombeiros foram embora. Na época, essa rua era meio deserta e o local era usado para cortar caminho entre os bairros Jardim Andere e o Santana. Tudo aconteceu no momento em que as meninas atravessavam o terreno. Elas afirmaram ter visto um ser estranho que estava agachado. Depois apareceu a polícia, o bombeiro. Eles falam que veio a ESA aí, você não veio não. A ESA, o exército, nem entrou no meio disso não, só o caminhão. Eu lembro como se fosse hoje, o caminhão do bombeiro, daquele caminhão de água, deu ré, tinha 2 homens em cima,
O motorista lá deu ré, parou lá, os caras veio pro pasto. Estava com um pano marrom, uma rede marrom, sei lá. Esqueci mesmo. Não me recordo. Só sei que era um pano marrom. Aí os dois homens subiu pra cima. Puxou um pano pra cima assim, mas não tinha nada no pano não. Igual a rede de pescar mesmo. Não tinha nada no pano não. Em 2016, as irmãs e a amiga deram uma entrevista exclusiva para o apresentador Geraldo Luiz e contaram com detalhes o que viveram na época. Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Cor dos olhos? Vermelho. Como era o corpo da criatura? Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. A criatura estava em pé, estava deitada, estava agachada? Agachada. Ao lado do terreno tem uma lanternagem que funciona há mais de 40 anos. Carlos é um dos donos e conta que na época também viu algo estranho no chão. Eu vi mesmo um negócio pisoteado, parecendo um prato. Um prato amassado assim e rodado certinho. No dia da suposta aparição de um alienígena, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros teriam capturado 2 criaturas de outro planeta. Logo depois, elas foram encaminhadas para análises em Campinas. De acordo com ufólogos, essas instituições teriam ocultado o caso. Apesar de conclusões apresentadas pelo Exército Brasileiro em um inquérito policial, o caso ainda permanece sendo um mistério. O município de Varginha perdeu uma oportunidade histórica em 1996 e 97, quando Varginha estava na crista da onda da ufologia mundial. O caso era um dos mais falados no mundo todo. Varginha recebeu pessoas do mundo todo, pesquisadores de todo mundo. O caso estava se tornando mais conhecido como o caso Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos em 1947, e isso gerou uma preocupação na associação comercial daquela cidade de Roswell, no Novo México. Eles se reuniram e decidiram o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa, senão Varginha vai se tornar mais conhecida que Roswell. Então eles fizeram um grande evento para comemorar os 50 anos do caso Roswell. De acordo com o ufólogo, no ano passado foi a primeira vez que um militar falou abertamente sobre o caso. O homem preferiu não aparecer, mas gravou um texto para contar o que de fato aconteceu. Segundo o militar, ele estaria atendendo uma ocorrência próximo ao local e que recebeu o chamado para verificar uma criatura estranha no terreno. Um dos fatos mais graves, entre todos os registrados no caso, é a morte do policial militar Marco Eli Xerezi. Ele teria capturado a criatura sem usar luvas. O policial tinha 23 anos e a esposa dele estava grávida de uma menina. A produção da Rede Mais Record TV foi até a casa da irmã do soldado da Polícia Militar. A mulher preferiu não gravar entrevista, mas deu detalhes sobre o caso. Ela disse para a nossa equipe que dias antes de morrer, Marco teria confidenciado a ela que algo estranho estava prestes a acontecer e que causaria grande repercussão. De acordo com a família, Marco tinha acabado de fazer exames para se tornar sargento e a saúde estava ótima. Por isso, até hoje, ninguém da família entende o motivo da morte. A irmã do sargento disse ainda que, na época, os médicos não quiseram fazer autópsia e aconselharam a família a enterrar o corpo com urgência.
Mesmo assim, a família preferiu fazer autópsia. O laudo só foi disponibilizado depois de 1 ano, quando a família procurou a imprensa para reclamar sobre a demora. Até hoje, a mulher questiona a conduta da polícia militar após a morte do irmão. E isso faz ela acreditar que o irmão pode realmente ter tido contato direto com a criatura conhecida como ET de Varginha. O documento da necrópsia aponta que Marco morreu após uma infecção nos pulmões, causada por uma bactéria, e a presença de uma substância estranha, que também teria causado inflamação no coração. Outro fato que intriga os ufólogos é que, na época, 4 animais foram encontrados mortos no zoológico na cidade. Uma substância estranha também teria sido encontrada no intestino deles. Na época que aconteceu essa ocorrência, foram 4 animais, né? 2 veados, uma anta e uma jaguatirica. Animais que são herbívoros, né? Os veados e a anta são animais herbívoros e a jaguatirica carnívoro. E todos eles apresentavam uma coloração de aspecto meio prateado, cinza prateado, no trato gastrointestinal. E isso daí levou a gente a suspeitar de algum problema existente, mas são animais que se alimentavam de coisas diferentes. Até hoje, a morte desses animais também é um mistério. Além da gente não ter conseguido chegar numa causa-morte desses animais, outras mortes, logicamente, ocorreram no zoológico ao longo desse tempo todo, mas nada parecido com o que aconteceu naquela época. O ufólogo acredita que faltam ações públicas e interesse das pessoas para que o quebra-cabeça sobre o ET de Varginha seja montado e que um dia a verdade sobre a criatura que mudou a história da cidade do sul de Minas venha à tona. Existe um interesse muito grande, inclusive fora do país, pelo caso. Eu creio que deveriam ser feitas ações no sentido de, por exemplo, inaugurar o memorial, né, do alusivo ao caso Varginha, talvez desapropriar o terreno onde as meninas viram a criatura. E são coisas assim que não demandam grande investimento, com certeza tornariam Varginha um foco de atração, um ponto turístico ligado à ufologia no mundo todo. Porque, querendo ou não, as pessoas acreditam ou não, o caso Varginha já faz parte da história e da cultura do município.